Oi, pessoal, vamos lá? Podemos começar então? Alguns sumiram, acho que estão querendo assistir sessão da tarde hoje, não querem ficar aqui na aula. Só pode, né, Rafa? Não tem outra explicação. Mas tá bom, vou começar e nos organizar para tudo que vai acontecer agora nesse término de bimestre, né? Nós vamos encerrar o bimestre. Ah, verdade! Ah, mas tá lá no Moodle também, que tá escrito que a aula hoje é síncrona, né? Não há justificativa. O pessoal tá reclamando mesmo que tá todo mundo sem WhatsApp. E eu acabei mandando mensagem lá, né? Acho que a maioria não leu. Então teve que dar uma entradinha lá no Moodle pra constatar. Ah, até o swap caiu? O que você ficou em choque, Guilherme? Com o que você ficou em choque? Sim, todo mundo teve esse sentimento mesmo, né? Sem entender o que estava acontecendo. Toda vez que meu WhatsApp não funciona, eu vou no Google. WhatsApp fora do ar. Pronto, aí já entendo o que está acontecendo. Não é? No Twitter? Por que no Twitter, Ana? O Google é a solução dos nossos problemas, com certeza. E por que no Twitter, Ana? Não cai? Verdade? Eu acho que o Twitter é a única rede social assim que não cai. Tipo, pode cair todas, mas o Twitter é muito difícil ficar fora do ar. É porque é uma outra empresa, né? É porque Facebook, Instagram, não é do Gutenberg, do Zuckerberg, né? E aí eles devem estar com problema nos servidores dele lá, com certeza. Que é um servidor da empresa, né? É como o pessoal está falando aqui no fundo, eles são muito pobres, né, Rafa? Então não dá para manter o serviço em operação, né? Só pode ser isso. Então com falta de verba lá. Falta de verba, só pode. Mas, ok, sobrevivemos sem eles, né? Agora a maioria já está aqui comigo. E vamos nos organizar então para esse término de bimestre. Nós tivemos algumas aulas síncronas, outras assíncronas, assim como vocês tinham pedido, né? Intercalar aí para vocês terem momentos presenciais comigo. Já temos bastante conteúdo. Então, para a semana que vem, vocês vão fazer aquela prova do bimestre. Eu vou deixar uma atividade lá no Moodle para que vocês possam realizar valendo 6. Ok? Não esqueçam. Então, semana que vem, prova no Moodle. Eu estou em dúvida se faço um simulado ou se faço uma prova naquele formato mesmo convencional. Mas fica surpresa aí para vocês, né? A outra coisa é que tivemos uma atividade muito rica, que é o trabalho. Eu dei uma olhada no que vocês construíram, tem coisa muito boa lá. Ainda não vi de todos, mas no geral eu entendi que vocês entenderam o conceito, né, do modelo do Onion Model, do Cebola, conseguiram distribuir esses interessados dentro das camadas da cebola e entendi também que ficou claro para vocês a importância do organograma funcional, porque vocês pegaram o organograma funcional e com base no organograma vocês distribuíram esses interessados dentro das camadas da cebola. Os que eu olhei estavam ok, preciso ainda olhar todos. E queria que vocês comentassem aí como foi essa construção, se a dupla funcionou. É o momento da gente sentir se a dupla de vocês do trabalho está funcionando, ou se precisa de algum ajuste, se o tema está agradando vocês. Até, acho que foi a Rafa que pediu para mudar de tema, né? Eu falei, ok, Rafa, mude agora, porque lá na frente fica mais complexo mudar, porque você vai estar com muitas atividades prontas e você teria que refazer tudo de novo. Então, escrevam aí como tá a paixão pelo tema de vocês. Foi um caos, Ana? A dupla não funcionou, mas gostou do tema. Por que, Ana, a dupla não funcionou? Vamos puxar a orelha da sua dupla. Quem é a dupla da Ana?
Fale agora ou cale-se para sempre. Dupla da Ana vai ficar com a culpa, hein? A Madu. E aí, Madu? Cadê tu? A Madu não tá aqui hoje, ó. Vamos ver o que vocês têm a dizer. Ela tá com os problemas e eu não sou muito paciente. A Maria Luísa funciona super bem com a dupla. Depois, Ana, se você quiser me chamar no privado, até pra gente tentar entender o que tá acontecendo então, tá? E ajudar, Madu. De repente, alguma coisa que a gente consegue ajudar, tá bom, Ana? Que bom, Maria Luísa, que tá funcionando demais. De qualquer forma, a Ana gostou do tema, né? E a Ana digita? Isso. Ok, Ana. Caio, e aí, como tá? Caio, Júlia. É verdade, Rafa. A Malu é sua dupla. Sim, tá funcionando bem, né? Que bom. A professora meio louca, né? Jogou vocês numa missão impossível, mas tá indo, né? Tá amando, que ótimo. Depois eu vou pedir para você, Rafa, compartilhar essa experiência que de fato foi ímpar, né? Uma experiência muito rica e muito real com a turma. Eu vou falar sobre o tema exatamente do que você já fez e aí depois eu vou pedir a sua contribuição sobre isso, beleza? Caio, fale um pouquinho aí como que caminhou o projeto. Caio? Oi, Caio. Fala pra mim como foi desenvolver esse projeto aí. Não vem falar que não fez, hein? Gostou de fazer? Que bom. Eu acho que o importante... Você só fez sozinho? Caio. Eu tinha liberado para fazer em dupla, assim. Se você, inclusive, tiver mais alguém aí em carreira solo, se quiser construir a dupla para as próximas atividades, aí vocês escolheriam um tema em comum e continuariam a fazer o projeto em dupla. Não há problema nesse sentido. Mas também, se continuar sozinho, para mim não há problema, tá? Foi bem legal, algumas pessoas pontuaram algumas dificuldades, fui apoiando à distância e caminhou bem. Deu tudo certo como eu previa. Então hoje eu quero falar de um tema que se chama requisitos. Essa é a próxima etapa da análise e desenvolvimento de um sistema. Vocês entenderam todas essas etapas, né? Que nós construímos um briefing, depois nós analisamos o organograma funcional da empresa, depois nós construímos uma cebola distribuindo esses interessados dentro dos diferentes níveis de interessados de um sistema. E agora, como nós já temos os interessados no sistema, nós vamos para uma etapa que são os requisitos. Aí eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para que vocês possam acompanhar algumas informações na tela. Deixa eu achar, né? Antes de eu começar a minha explicação, eu queria que vocês colocassem aqui no nosso chat qual que é o conceito da palavra requisito. O que a palavra requisito significa para vocês? Alguma coisa para se obter algo, o Felipe falou. A Rafa falou condições necessárias, necessidades. Eu gosto da palavra necessidades, Ana mandou bem. A Malu falou algo necessário, bacana. Então, tentando contextualizar para a área de análise de sistemas,
Eu acho que o requisito vem como necessidades. E se formos colocar o pé da letra mesmo, seriam funcionalidades. Afinal de contas, o que o seu programa precisa fazer? O que ele precisa fazer de verdade? Vamos pegar um exemplo aqui. Quando você está usando o swap, o primeiro requisito que você utiliza, né, o primeiro requisito que existe é o efetuar, muito bem, Felipe, é o login. É o primeiro requisito. Então, efetuar login. Lembrando que os requisitos são verbos, né? São ações. Efetuar, visualizar. Então, quando você entra lá no efetuar login, uma outra coisa que vocês fazem é consultar faltas. Outro requisito. Consultar notas. Mais um requisito. Tem visualizar boletim. Outro requisito. Enviar mensagem para o professor. Tentem pontuar aí alguns requisitos que vocês identificam enquanto estão usando o swap. Ver as atividades que tem para fazer. Aparece as atividades do Moodle lá no swap para vocês, é isso, Felipe? Eu não lembro. Sim? Acho que não, né? Swap não. Então, Felipe, vamos pensar no swap. O que tem além desses itens que eu falei? Consultar faltas, consultar nota, visualizar boletim, enviar mensagem para o professor. O que mais acontece, Felipão? Ótimo, Ana. Visualizar o portal de notícias, lembrando que sempre é um verbo, né? São ações que tem dentro do sistema. Visualizar suas identidades, alterar dados cadastrais. Não é isso? Sim. Deixa eu tentar lembrar de mais algum. Eu fiz a solenidade hoje. A gente acabou de chegar o número, não tem que agora tem telefone. Vocês podem receber mensagens? Assim como pode enviar mensagens, vocês podem enviar e-mails. Isso mesmo, Felipe. Marcos, lembra de alguma, Marcos? E quanto não ia dar pra eles? R$1, R$2 por... Não? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. A gente viu uma pessoa que morava assim bem embaixo da ponte mesmo, na Paulista. Uma pessoa tipo, você via assim que morava... Marcos está digitando, vamos ver a contribuição do Marcos. Não lembrou mais de nenhum? Por que eu tô sendo tão enfática? Lembra de mais algum? Lembra de mais algum? É porque é justamente isso que é necessário. Você tem que explorar muito o ambiente do software, pensar em todas as possibilidades para construir os requisitos 100% correto. Com certeza está faltando alguma coisa do que a gente falou. Então, por isso que a gente se chama analista. Um processo de análise. Analisar profundamente. Então, como analisar para identificar esses requisitos? Então, olha o que acontece. É igual o seu. Seja educada. Não estão vendo minha tela de novo? Estão vendo minha tela? Não. Não. Estou hashtag chateada. Minha tela não aparece. Calma lá. Tá rebelde hoje. E eu gostei da ideia dele. Ele vai fazer um pra ele. Imagina, só com fome, você abre seu laço e come seu confete de chocolate. Não lembra, tá? Sabe assim, não lembra, tá? Gente, não tá carregando. Não gosta de confete?
Aguenta firme aí que vai dar certo. Não sei se eu li. Tela cheia. A gente vai aqui nessa próxima reunião. Você vai ter que ter aqui? Não, eu tá perdão. Um moment, please. Está muito devagarzinho aqui. Não pode agora? Não pode? Travei. Como a pessoa lê que ontem tinha um cavalo com a trilha bem amarelinha também, né? A gente falou que era com o cabelo, né? Você lembra dele? Esse amigo? Só esse dia lá. Eu pensei que ia levar meu sobrinho. Meu sobrinho tá um problema. Também tá assim? Escola, bate nos amiguinhos. É. Tem 7 anos. Eu acho legal ver que eles é criança. Eu nunca vi ele quantos anos ele tem. 7 anos. Olha lá. Quase sua idade, só um pouco mais nova. Eu acho muito legal. Assim, a gente chega tudo descabelado, de saco cheio assim, tá? Você fala, tá legal, gente, peraí. Desce o cavalo. Mas, tipo, se ela não se concentra a domar, ela cai do cavalo, certo? E é do outro. Então a gente acaba ajudando, né? E tem mais crianças. Gente, o compartilhamento aqui hoje não tá rolando. Deve ser a minha internet que tá muito ruim também. Então eu vou tentar ir falando, tá bom? E aí se compartilhar, compartilhou. Se não, continuamos assim, beleza? Nós vamos falar sobre o levantamento de requisito de indivíduos. Esses requisitos, por sua vez, eles têm o objetivo de entender o que realmente está acontecendo no ambiente de trabalho e quais são os pontos de vista dos interessados. Entenderam agora por que vocês construíram uma cebola? Porque ao construir a cebola, naquela camada que tem os usuários efetivos do sistema, tanto os interessados diretos quanto os indiretos, você então vai usar, né, o termo é meio feio, mas é bem isso, vai usar essas pessoas para entender o que acontece no ambiente de trabalho. Então é como se você tivesse junto com essa pessoa, entendendo o que ela faz desde a hora que ela entra no trabalho até a hora que ela sai do trabalho, para entender também o ponto de vista dos interessados. Então, quais os objetivos? Os objetivos são entender o ponto de vista dos interessados e também entender o que acontece no ambiente de trabalho. Dessa forma, gente, você tem duas formas de obter esses requisitos de indivíduos. Uma delas é a entrevista e a outra forma é a observação. Aconselha-se, inclusive, que se faça as duas, a entrevista e a observação. Por que a observação é importante? A observação é importante dentro de duas esferas. Se a empresa não tem nenhum sistema, ela não tem o sistema que você está desenvolvendo. Então, se a empresa não tem o sistema que você está desenvolvendo, certamente ela faz esse controle de forma... Ai, não, é pecado falar isso dos usuários. Eles fazem esse controle de forma singela, manual. Então, você teria que ir para a observação para ver como estão feitos esses processos atualmente. É bem provável que eles utilizem algumas planilhas Excel, algumas fichas impressas, e todos esses materiais, eles são também importantes
importantes para que você solidifique o sistema novo. Então, se não existe um sistema, você observa as tarefas manuais. E se existe um sistema e eles estão contratando um software melhor, tentando reformular o software, você vai observar ele usando o software antigo para que, com base naquilo, você construa algo melhor, mas nunca descartando aquilo que já existia. Você usa uma base, um conceito que já existe para construir algo novo. Então, nesse momento aí, ó, de entrevista e observação, nós sabemos que a entrevista pode ser uma reunião com perguntas. Então, isso é entrevista. A reunião com perguntas, ela pode ser formal, olha só, ou informal. Eu acho que a Rafa até pode nos falar, deixa eu explicar por que a Rafa e a Madu, né? É Madu. Não, pode deixar subir. Por que eu estou falando sobre elas hoje? Porque nós vamos desenvolver um projeto de extensão, que elas vão participar desse projeto, junto à prefeitura. E aí eu sugeri que ela fizesse esse projeto como tema da disciplina. Então elas vão fazer o tema da minha disciplina, mas é um projeto que elas vão levar adiante, vão construir de forma efetiva. E aí a Rafa pode talvez explicar aí, porque eu conversei mais com a Rafa do que a Malu, né? Que por que existe esse conceito do formal e informal? Rafa, por que você usou de forma formal ou informal? Fale aí. Quando você foi na entrevista lá. Na verdade, a gente sempre tem que ser de uma forma formal, que seja explícito e que não haja dúvidas, né? Que a pessoa possa compreender tudo que a gente vai dizer de uma forma clara e objetiva. Certo, então você fala que foi formal, não foi? Sim. Foi formal. Inclusive, por que a gente optou que a entrevista ia ser formal? Porque eu mapeei o perfil do entrevistado antes. Eu falei, Rafa, o nosso entrevistado, ele é um cara muito formal. Eu acabei de receber a informação que ele é muito formal. Então, ao conduzir essa entrevista com ele, toda a formalidade seria necessário, para não ficar uma coisa muito descoladinha também. Só que como pode ser informal, de repente se você vai, por exemplo, entrevistar o cara do marketing. O cara do marketing, ele é mais descolado. Então você pode ser menos formal, que no caso da Rafa e da Maju, é Madu ou Maju? Eu tô confusa com as duas. É que era uma pessoa mais sóbria, mais formal, não era, Malu? Você que foi junto, ele era uma pessoa mais formal, assim? Como ele era? Era, né? Ok. Então, por isso que a gente pode caminhar de forma formal ou informal, dependendo do perfil desse entrevistado. Vamos ver o que a Malu vai contribuir aqui pra gente. Ele era bem formal. Em alguns momentos ele disse que podia não entender o que falássemos, mas foi bem formal em toda a conversa. Entendi. E também, né, não sei se vocês observaram, mas estabelecer esse contato é algo assim que requer até um senso de humanismo muito forte, porque nós somos muito técnicos. Nós somos totalmente técnicos. E aí a gente vai bater papo com uma pessoa que não entende alguns termos, alguns conceitos. Então a gente precisa ter um aspecto humano de entender a limitação dessa pessoa que está sendo entrevistada. Então esse aspecto humano, gente, ele não pode ser desassociado de nós profissionais da computação, porque do outro lado tem um ser humano.
É isso que vocês não podem esquecer. Do outro lado tem um ser humano, que ele deve ser, no caso do nosso entrevistado lá, mega inteligente. Ele é muito bom naquilo que ele faz, nunca subestime uma pessoa, mas ele tem as limitações tecnológicas dele. Então você tem que tentar chegar no meio termo para conseguir estabelecer esse contato e não traumatizar a pessoa para que ela saia se sentindo da entrevista uma idiota. Não é isso? E eu imagino que algumas pessoas participam da entrevista e se sintam mal. Porque se você colocar muito termo técnico, coitada da pessoa. Ela vai ficar frustrada e você não vai estabelecer o que é mais importante pra gente. Essa conexão com essa pessoa, que de alguma forma tem que se sentir muito à vontade com você, muito seguro, porque é ele quem vai te dar as diretrizes de tudo que você precisa. Você não constrói nada de qualidade se você não se conectar com essa pessoa aí. Então, quando as meninas foram, né, elas voltaram felizes, contando como foi, e eu imagino então que tenham estabelecido uma boa conexão com a pessoa está aberta, né, para ajudá-las, e não ficou espantada com vocês, do tipo, meu Deus, aquelas duas bruxinhas vão vir aqui hoje, ó céus, ó vida. E acontece, viu? Pensando que eles querem receber as bruxinhas, Malu? Não recebem, não. Vão começar a inventar desculpa, hoje eu não posso, porque você passa a ser uma ameaça para ele. Então, nós podemos fazer a entrevista com perguntas, né? De forma formal ou indireta. Deixa eu ver se agora compartilha. Não compartilho. Não tem jeito. Qual que é a vantagem de fazer entrevista, gente? A vantagem da entrevista é que você dá muita atenção para o entrevistado. Ou seja, você está lá só para dar atenção para ele. Você foi com esse objetivo e para fazer isso. Você consegue estabelecer um diálogo e um feedback automático. Ou seja, você começa a ter respostas automáticas. Você consegue validar, preencher rascunhos e perguntar novas questões. É bem provável que enquanto diálogo sendo a base de tudo isso, Ana, inclusive a metodologia Scrum que nós comentamos, Ana, falava sobre isso, né? Conseguir estabelecer esse diálogo com o cliente. E os interessados podem ser seus clientes, né? Na maioria das vezes o interessado é também o cliente. Muito bem. O feedback é instantâneo. E talvez a Malu deve ter observado o seguinte: enquanto vai batendo esse papo, né, fazendo essa entrevista, vão surgindo novas perguntas. Você em tempo real tem os starts de novas perguntas que você precisa fazer e novas informações que você nem chegou lá pensando naquilo, e aí durante a entrevista vai nascendo. Foi assim ou não foi? Surgiu coisas novas ali no meio do papo. Foi. A Malu concorda que foi. Ficou surpresa. Exato, o diálogo vai fluindo, né? Qual que é a desvantagem da entrevista? A gente falou que tem dois métodos, né? Entrevista e observação. Afinal de contas, tem desvantagem a entrevista? Vamos ver o que tem de desvantagem a entrevista. A Rafa acha que não. Mas existe um problema grave, que ele sabe falar, mas não sabe fazer. Então esse é o grande problema da entrevista. O cara,
ele sabe o que quer, ele vai te responder o que quer, certo? Como ele imagina, mas como você não está observando, não dá para constatar se ele de fato sabe fazer e como é feita aquela tarefa. Então, esse seria o problema que eu vejo na entrevista, tá? Por isso que a entrevista acaba sendo subsidiada pelas observações. Por exemplo, quando as duas foram, né, até a prefeitura, elas entrevistaram esse responsável pela área de habitação, que eles vão fazer um software para habitação, entrevistaram o responsável, mas ele não necessariamente vai operacionalizar o sistema. Então não significa que é ele que vai cadastrar, que vai gerar relatórios. Então por isso seria importante ir para a observação. Afinal, qual é o funcionário que tem lá dentro da prefeitura que está cuidando desses cadastros de interesse de moradia popular? Então quando você observa essa pessoa, você está observando uma pessoa que de fato faz na íntegra. E aí de lá você tira mais requisitos importantes para o seu sistema. Vocês ainda não fizeram a observação aí. Quantos entrevistadores a regra de engenharia de software recomenda, gente? 1 ou 2. Mais que 2, nós teremos apenas um conflito de perguntas, um conflito de informações que vai deixar o entrevistado maluquete. Então, no máximo 2. A orientação também, nem expliquei isso para as meninas, mas a orientação é, quando forem 2, enquanto um estabelece o diálogo mais profundo ali, faz as perguntas, o outro leva um caderno, um notebook e faz as anotações. Eu não sei se vocês conduziram dessa forma. Como foi feito lá, Rafa? Na verdade, eu fiz as perguntas e a Malu foi anotando, e aí a gente pediu pro moço para poder gravar, poder fazer tudo para a gente não perder nenhum detalhe, né? Legal. Ah, boa informação. Então, como esse diálogo pode se estender muito e a gente não quer perder nenhum tipo de informação nessa entrevista, você pode pedir autorização para gravar. Porque depois você reouve, né? Ouve novamente seu áudio lá de entrevista e pode mapear novas informações que você não tinha construído. E no caso delas, uma ficou fazendo anotações. Revisar as anotações, ouvir de novo o áudio da entrevista e completar ali os seus rascunhos de anotações. São os requisitos base, né? É onde nascem as necessidades básicas do seu software. Não é o fim, é apenas o começo do levantamento de requisitos. No caso da entrevista, quantos você deve entrevistar por vez? A regra da engenharia de software, de novo, fala que você só entrevista um por vez, porque senão pode virar discussão. É comum, é igual a reunião do IFE lá, gente. A reunião de professor do IFE. 1000 professores falando ao mesmo tempo. E aí vira um furdúncio. E no geral a gente não acaba indo para lugar nenhum algumas vezes. Porque é muita gente dando opinião ao mesmo tempo de um único tema. Então a entrevista para desenvolvimento de software deve ser focado em 2 entrevistadores no máximo e um entrevistado. Para que a atenção esteja focada nesse entrevistado. Aí na sequência, eu posso acompanhar esse interessado, né, esse entrevistado, eu posso entrevistar esse indivíduo se o chefe dele estiver junto? O que vocês acham? No caso, o que vocês pensam sobre isso? Você trabalha numa empresa X, eu vou entrevistar você, mas seu chefe vai estar do lado. O que vocês acham sobre isso? Ai, que bonita. Ai, tudo sujo. Tá o quê? Tudo sujo aí, que marca de desodorante.
E aí, gente, alguém tem opinião sobre isso? Luana, linda? Já tá falando que já desbloqueou. Já tava falando que já desbloqueou. Ok, Luana. E aí, Marcos, o que você acha? É uma boa ideia entrevistar alguém com o chefe do lado? A Rafa acha que não e o Marco também acha que não. A resposta de fato é: não é uma boa ideia. Não é uma boa. É claro que em alguns momentos você pode até precisar, né? Que te obrigam a isso. Mas não é uma boa ideia, porque o entrevistado que está do lado do chefe fica com vergonha, ele fica com medo de citar algum problema que já existe, que de repente ao ouvir o problema você pode consertar. Mas ele vai falar: ai meu Deus, eu não vou falar que essa empresa está com esse problema aqui, porque o chefe vai me mandar embora. E no geral, o superior passa por cima do funcionário e não deixa ele falar. É muito evidente isso. Se você for numa entrevista com o chefe, com o funcionário fica calado, o chefe fala por cima, mas quem operacionaliza o sistema é o funcionário. Então, quem é mais importante de ser ouvido? É aquele que operacionaliza o sistema. Então, a resposta é isso mesmo, não. Ele pode se sentir pressionado. A pessoa fica nervosa, isso aí, pode atrapalhar as ideias, boas informações, é isso mesmo. O que eu tenho que perguntar? Você pode ter um plano rígido, levando um briefing. Então, esse seria o plano rígido. Leva um briefing, faz essas perguntas efetivas, perguntando diretamente, com feedback automático, e pode ter um plano não rígido, que um complementa o outro, que é bater papo. Fez o briefing, começa a bater um papo ali, para que dali o seu assistente de anotação, né, possa coletar algumas informações interessantes. Então você pode ter o plano rígido acompanhado do diálogo, no qual não tem perguntas tão enfáticas, mas desse diálogo se tira várias informações. O que você pode perguntar, afinal? O que você pode ter de perguntas, né, que acontecem ali no diálogo? O que você faz diariamente? O que é necessário? O que você pensa que o software precisa fazer? Conte-me sobre sua última experiência com essa tarefa. Você estava fazendo isso com uma ficha? E aí vai... O que é o processo de cadastro de cliente? Por que você realiza ele? Quando ele é realizado? Como ele é executado? Onde ele é feito? Quem realiza? Então, são exemplos de perguntas que vocês podem colocar fora do briefing, mas nesse diálogo que fica aberto. Você usou Excel para alguma atividade? O que você gosta no sistema atual? O que você não gosta? Qual atividade leva mais tempo para realizar? O que você gostaria de fazer com o celular, mas não consegue? Então, são perguntas que vão nascendo. Como documenta essa entrevista? Com as anotações que eu falei, né? Que no caso das duas ali, elas fizeram. Um resuminho, uma folha de resumo. Um diagrama, desenhando diagramazinhos com desenhos. Então, a documentação é algo, por enquanto, nessa entrevista inicial, bem informal, certo? O que você precisa trazer de volta documentado? O nome dessa pessoa, isso é importantíssimo. O nome, o departamento, e-mail e telefone, porque você precisa ter como contactar essa pessoa, qual o cargo dele e que tarefa que ele realiza. No caso, quando vocês entrevistaram era Fábio o nome dele? Não lembro. Quais eram as tarefas que ele executava, Rafa? Vocês conseguiram identificar?
Ele era responsável por quê? Ele era responsável por cadastrar as pessoas que viviam em dificuldade, tipo, financeira, pessoas que tinham alguma pessoa deficiente na casa, pessoas que moram, né, em lugares, tipo, de alagamento. Ele era o diretor mesmo como que eu posso dizer? Desse processo. Mas ele fazia o cadastro mesmo? Era ele que fazia o cadastro ou ele só coordenava? Ele só coordenava. Nossa, coordenava. Esse é aquele caso que eu falei. Ele sabe o que deve ser feito, mas ele não faz. Então, a gente vai ter que depois entender quem é que faz, para que você possa ir para a entrevista com essa pessoa ou para a observação, que eu até aconselho que seja a observação. Pode usar notebook, tablet? Essa informação é da engenharia de software do passado. No passado, quando lá no começo falava que não poderia, porque já era muita distração. Hoje em dia não, né? A gente vive com o celular, com o tablet e com o notebook. É uma presença mais constante. Então caiu por terra esse conceito de não levar para a entrevista o notebook e o celular. Você pode, inclusive, fazer as anotações no celular. Pode gravar a entrevista pelo celular. Então, pode sim. O que mais? Tirando isso, nós temos a outra técnica, que é a técnica de observação. A técnica de observação, ela deve ser executada com pessoas que de fato operacionalizam a tarefa ou o sistema que já existe. Você vai bonitinho lá no dia, você vai ter uma autorização e de repente você vai passar um período lá, uma manhã toda com essa pessoa. A técnica de observação, ela é chamada de etnografia. Pergunta de prova, então. O que é a etnografia? É a técnica de observação direta de interessados no sistema, para que você consiga entender a rotina de trabalho desse indivíduo. Ela deve acontecer de duas formas, ou de forma passiva e silenciosa, em que você só fica ali e fala, esquece que eu tô aqui, tá? Eu vou ficar aqui quietinho, eu não quero te atrapalhar, pode esquecer, eu só vou ficar observando. Eu particularmente gosto muito dessa forma passiva, porque você não atrapalha a pessoa, porque a pessoa tem 1000 tarefas para executar de verdade, né? Imagina você quebrar a rotina de trabalho de uma pessoa, de uma empresa de médio e grande porte. É o caos para ela, por isso que tem gente que não gosta de receber o analista de sistemas. Então você fica ali sentadinho, vendo as tarefas que ele faz. Se ele pegar alguma ficha, você pede, por favor, deixa eu dar uma olhada. Então, bem silenciosa e passiva. E a outra forma é a ativa. A ativa, você pede para ele ir demonstrando passo a passo o que ele está fazendo. Você poderia mostrar para mim como você faz o cadastro de clientes? Aí ele vai e demonstra. A minha dica é: faça a forma passiva e caso você tenha dúvidas, você pede para que execute a forma ativa. E aí aquilo que você não conseguiu absorver, você faz então de forma ativa. Caso contrário, levante o maior número de informações de forma passiva, porque você não compromete a tarefa da pessoa. Quando você faz de forma ativa, você é como se fosse um aprendiz. Quais são as vantagens de se observar? Você conhece o ambiente de trabalho, você vê aquela atividade na prática, você já pode perceber que uma abordagem não está funcionando bem. Então, ao observar, lembra daquele lance de código de programação? Não sei se vocês acontecem isso.
Pensa em alguém fera para achar erro no código dos outros. Eu bato o olho no código dos outros, eu acho o erro, claro que se eu estiver dentro do contexto, né, dando aula, por exemplo. Eu bato o olho e acho. Só que às vezes eu fico alguns minutos no erro do meu código sem enxergar. Então, isso acontece aí no sistema também. Você vê um usuário sofrendo ali com uma tarefa, ele sofre ali para resolver aquele problema e você de fora detecta aquele problema muito rápido. Então a observação nesse caso vai permitir que você detecte falhas no sistema. E isso é muito positivo. É verdade ou não que é mais fácil achar olhar o rabo do próximo, né? No código é bem assim, tá com ele esse código. Mas meu código tá lá zoado e não sei achar. Eu fico morrendo de raiva disso, viu? Não achar o erro no meu código às vezes. Aí vem alguém e acha rapidinho. Não sofram o que acontece comigo também, tá? Não só com vocês. Ainda acontecendo, né? Ainda continuando aqui. Como que eu devo me comportar durante uma observação silenciosa? É o que eu falei. Observe o interessado sem interferir na tarefa, de forma alguma. Conforme vai nascendo as dúvidas, você vai colocando anotações, sem interferir. Anota tudo e somente no final da sua observação é que você pergunta e, se for necessário, você fala: mostra para mim passo a passo como você fez essa tarefa. Então isso é uma dica também do Small Weil, lá da engenharia de software, um grande autor. Como documentar a observação? Você pode, de novo, fazer as anotações, né? Pode gravar vídeos, sempre com autorização da pessoa, informando que você não vai usar a imagem dela para nada, e pode também gravar áudio. Essa questão do respeito, informar que esse áudio só vai ser usado para o desenvolvimento, que esse vídeo não vai ser usado para nenhum tipo de exposição, deixa o seu entrevistado seguro, porque ele pode ficar um pouco aflito aí. Então, hoje nós falamos sobre o início da análise de requisitos, né? Da análise de requisitos, que ela pode ser feita em forma de entrevista e observação. Qual é o nome da técnica de observação? Vamos ver se vocês assimilaram. Yasmin, tá por aí? Não guardaram. Qual o nome da técnica de observação? Quem se recorda? Malu e Ana estão digitando. Etnografia, isso mesmo, Malu, muito bem. Tá? Informação relevante, isso, a etnografia. Então, hoje nós começamos a entender esse conceito da análise de requisitos. É uma tarefa super importante, não dá para começar a desenvolver um software sem esses conceitos de análise, tá bom? Então, qual que é a proposta para a próxima aula? Na próxima aula vai ter uma prova teórica, com questões teóricas, sobre os conteúdos que nós vimos desde o retorno das férias. Então, eu vou deixar essa provinha no Moodle semana que vem, e aí na outra semana nós temos de novo um encontro presencial, beleza? A prova vale 6 pontos na média. Dica, pode ser que eu monte um questionário com time, que é aquele de tempo. Não dá para começar a fazer sem ter o material em mão, para vocês consultarem de forma rápida. E eu aconselho que vocês deem uma revisada em todos os materiais que eu deixei lá no Moodle, que são dali que vão surgir as questões, tá? O que acontece é que vale 6 na prova. O trabalho que vocês enviaram
recentemente vale 2 e tem um exercício do início lá que vale também 2. Então, totalizando 10. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não? Podemos encerrar então? Então, beleza. Encerrado. Beleza. Então tá. Beijocas. Tchau, gente. Tchauzinho. Eu vou colocar a aula gravada lá no Moodle também, tá bom? Tchau. Beijo, beijo, gente. Beijinho, Ana. Até mais. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui. Ai, não saiam, por favor. Deixa eu fazer a chamada. Me ajudem aí, tá? A Bruna, Felipe, Giulia, Yasmin, Luana, Marcos, Maria Luísa, Rafa. Esqueci de alguém? Pode sim, Felipe. Só confiram se tinha mais alguém aqui que saiu no exato segundo. Bruna, tá, a Ana e o Guilherme. Vou falar o nome de todos. A Bruna, o Felipe, a Júlia, Yasmin, a Luana, o Marco, a Malu, a Rafa, a Ana, o Guilherme, o Caio. Acho que são esses. Deixa eu ver se mais alguém. Tudo certo. Então tá bom. Beijoca, gente. Tchau. Tchau, tchau. Pode me chamar depois, Felipe. Beijo. Tchau. Oi, Isa. Oi. Bom. Tô bem, você? Tô sabendo que aquela grana é sua? Como? De 1.800? Pouquinho só, amiga. Nossa, tem bastante menina faz o curso, né? Muitas meninas. Nossa, Tá mudando, é. se chamando, eu falei, nossa, bastante menina. É, tem dado uma mudadinha. Nossa, seu WhatsApp também não tá funcionando? De ninguém, as alunas